Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem particular, trechos do livro Cartas de uma Morta. Isso, um livro psicografado pelo Chico Xavier, né? Atribuído ao espírito da mãe dele, Maria João de Deus. Exatamente. E o livro traz, assim, um relato muito pessoal do que seria a experiência logo depois da morte, a vida num outro plano. Tudo pela ótica dela, claro. Nossa ideia é explorar um pouco essas impressões iniciais da transição, sabe? E como seria esse outro lado que ela descreve. Certo? Vamos lá então. Uhum, sim. E é bom lembrar, né? É uma perspectiva bem específica dentro de certas crenças espiritualistas, apresentado como um relato pessoal mesmo. O foco aqui é entender as ideias do livro. Perfeito. Bom, a narrativa começa justamente na transição. Ela descreve, assim, uma angústia forte, com a separação, sabe? Aquela luta meio instintiva contra a morte. Uhum. E depois uma sensação de névoa, semi-inconsciência, confusão ali nos últimos momentos aqui na Terra. É pesado imaginar, né? Muito. E ela até conta que se viu assistindo ao próprio velório, como se fosse um pesadelo, tentando falar com as pessoas. E sem conseguir, imagina. Isso sem sucesso algum, uma agonia. E o que eu acho fascinante aí, sabe, é essa descrição da consciência, que ela continua. A identidade dela permanece, mesmo depois da morte do corpo físico. Sim, ela diz que se sentia viva com um corpo espiritual, né? Mas no começo, totalmente perdida, desorientada. E invisível para o pessoal que estava lá, né? Para os encarnados, isso dá o que pensar sobre a percepção logo após esse momento. Totalmente. E essa confusão inicial, bom, ela vai passando até que ela entende que morreu mesmo. Certo. Aí vem os primeiros momentos no que o livro chama de erraticidade. É um termo espírita, né? Para o estado do espírito entre vidas. Sim, entre as encarnações. Isso. No começo ela fala de muita solidão, mas depois ela encontra outros espíritos, participa de uma espécie de assembleia espiritual. Interessante. E ali a mensagem principal que ela recebe é: olha, a vida na Terra é rápida, é passagem. A vida mesmo é a do espírito. E o apego exagerado às coisas materiais Atrapalha, né? atrapalha muito a adaptação lá. Fica mais difícil se ajustar. E essa adaptação leva a gente para a descrição do lugar, né? Do plano espiritual. O interessante é que não é um céu ao inferno como a gente vê em algumas religiões mais dogmáticas. Não mesmo. É descrito mais como diferentes esferas de existência orbitando a Terra. O livro foca numa tal segunda esfera. Que seria como uma terra aprimorada, ela descreve. Um tal de aulos, famílias que se formam por afinidade, não só por sangue. E trabalho também, né? Mas focado em ajudar e estudar. Como examinar as preces que chegam da Terra. Isso, um trabalho voltado para o crescimento e auxílio. E tem uns detalhes bem curiosos sobre esse lugar. Fala de uma matéria diferente, mais sutil. Menos densa que a nossa, né? Que o pensamento poderia influenciar. Exato. E a capacidade de se mover pelo pensamento quase instantaneamente. Comunicação entre planos diferentes. E até viagens, né? Ela menciona idas a outros lugares do universo. Saturno, um sistema com 3 sóis, sugere uma vastidão enorme. Pois é bem expansivo. E se a gente junta tudo isso, né? A ideia central que fica é: a vida continua. E é um processo constante de aprender, de evoluir espiritualmente. Sim. O texto até fala de lembrar vidas passadas, como ela ter escolhido a própria mãe antes de nascer de novo. E reforça muito a ideia de missão, sabe? Que os espíritos têm essa tarefa de ajudar a humanidade a progredir. Então não é um fim, né? A morte ali. Não, é vista como uma nova etapa. Uma etapa de trabalho, de crescimento, com um propósito claro. Certo. Então, tentando amarrar as pontas do que essas cartas sugerem. Primeiro, a consciência não acaba com a morte física. Parece continuar. Uhum. Segundo, o plano espiritual é descrito como ativo, organizado, um lugar de aprendizado. Sim, dinâmico. Terceiro, o desapego das coisas materiais parece ser importante para facilitar essa transição. É um ponto forte no relato. E por último, a jornada do espírito é contínua, de evolução. Tudo isso, claro, é a visão que o autor espiritual apresenta no livro. E a mensagem final dela, que ecoa bastante, é sobre essa transitoriedade da vida aqui na Terra, né? E a importância da missão espiritual, mesmo com as dificuldades todas. Verdade. O que, claro, leva a gente a pensar.
Existem tantas visões diferentes sobre o pós-morte, né? Em tantas culturas, tantas crenças, cada uma tentando dar um sentido para essa questão fundamental da existência. Com certeza. E fica aqui talvez uma reflexão final para a gente. Se o pensamento, como o livro sugere, tem esse poder de moldar a realidade lá nesse plano descrito, como será que os nossos pensamentos, as nossas intenções, aqui e agora, já não estão de alguma forma influenciando a nossa própria jornada? Tanto a presente quanto, quem sabe, as futuras. É uma boa pergunta para se pensar, né? O poder da nossa mente, das nossas intenções, aqui e talvez além.